Aplicando a propriedade distributiva, calculo. Então, aqui eu quero que aplicar a propriedade distributiva. Na verdade, aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Por que o quadrado? Porque é elevado a 2. E aqui eu tenho uma soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos é a mesma coisa que você ter duas vezes o mesmo termo. Não é isso? Com o mesmo sinal, com o mesmo tudo. Então, aqui é o quadrado da soma de dois termos. Aí, ó. Certo? Aí ele pede para aplicar a propriedade distributiva. Por isso que eu distribuí primeiro aqui o quadrado. E agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. A propriedade distributiva acontece da seguinte forma. Você tem aqui um binômio multiplicado por outro binômio. Então, você multiplica cada termo desse pelos dois de cá. Como assim? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 2. Depois você multiplica a raiz de 2 vezes a raiz de 3. E a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Ou seja, você vai multiplicar cada termo desse por todos os termos de cá. Então, vamos fazer aqui a distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3, as raízes são iguais. Se são iguais, são duas raízes iguais, então eu tenho a raiz de 3 ao quadrado. Certo? Então, você já pode fazer direto. Raiz de 3 ao quadrado. Aí, agora, é tudo positivo, vai dar mais. Raiz de 3 vezes a raiz de 2. Como os dois são raízes, então é só multiplicar os radicandos. 3 vezes 2, 6. Vai dar raiz de 6. Mais, que é tudo positivo, não tem sinal de menos. Agora multiplica esse. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é a mesma coisa. Raiz por raiz eu multiplico. 3 vezes 2 dá 6, então vai ficar raiz de 6. Aí mais. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado. Ok? Aí o que é que eu faço? Aqui eu vou cortar, ó, o índice com o expoente. Vai ficar só o 3. Esse daqui, eu tenho raiz de 6 mais raiz de 6. São duas raízes de 6. Então, se são duas raízes de 6, eu vou colocar duas raízes de 6. Porque aqui eu tenho o coeficiente 1 e aqui o coeficiente 1. Se as raízes são iguais, eu posso somar os coeficientes. 1 mais 1 dá 2. Então, duas raízes de 6. Então, se elas forem diferentes, não tenho como fazer essa soma. Ok? E aqui eu corto, fica mais 2. Então, aqui eu tenho o 3 mais 2, que vai dar 5. Então, 5 mais 2 raiz de 6. E acabou a questão. Vamos ver outra. Certo? Aqui eu tenho a mesma coisa do outro, quer dizer, só vai mudar aqui o sinal. Porque aqui eu vou ter o quadrado da diferença, porque a diferença é menos, de dois termos. Aqui é o quadrado da soma, porque é mais, de dois termos. E aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Então, o quadrado da diferença de dois termos, e ele quer que aplique a propriedade distributiva, então aqui eu vou distribuir primeiro esse quadrado aqui. Então, fica menos raiz de 7 vezes 1 menos raiz de 7. Então, aplicando a distributiva, você vai multiplicar 1 pelos dois termos do segundo fator, e aqui por esse e esse. Então, vamos lá, vamos fazer a distributiva. Então, eu multiplico 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Perceba que os dois são positivos, então continua positivo. Já que eu tenho 1 vezes menos raiz de 7. Então, esse aqui está positivo, esse aqui está negativo, já dá negativo. Porque eu vou multiplicar 1 por menos raiz de 7. Então, eu tenho que observar os dois números que eu vou estar multiplicando. E 1 vezes raiz de 7 é raiz de 7. Porque 1 vezes qualquer número é qualquer número. Não é isso? Agora eu vou multiplicar menos raiz de 7 por 1. Só que é menos raiz de 7 e esse 1 está positivo. Então, vai ficar negativo. Então, raiz de 7 vezes 1 é 1 raiz de 7. Então, vai ficar raiz de 7. Raiz de 7. Agora, esse raiz de 7 vezes raiz de 7. Então, aqui tem menos e aqui tem menos. Menos por menos dá mais. Raiz de 7 vezes raiz de 7 são raiz de 7 ao quadrado. Não precisa fazer o 49 não. Se fizer o 49, vai dar também o mesmo resultado. O que acontece? Aqui eu vou ter um... Vou repetir. Aqui eu tenho menos por menos dá mais. Então, eu vou ter duas raízes de 7. Só que negativo. Porque o sinal, repete o sinal do maior valor absoluto. Então, aqui é coeficiente, eu chamo aqui o coeficiente 1.
com o coeficiente 1 e vai dar 2 raiz de 7. Mais, aí aqui eu corto índice com expoente e fica 7. Se eu tivesse colocado 49, já que na hora da multiplicação 7 vezes 7 é 49, a raiz quadrada de 49 dá 7, daria o mesmo resultado. Só que como as raízes são iguais e você está fazendo uma multiplicação, você pode colocar ao quadrado. Então aqui eu tenho 1 e tenho mais 7. 1 mais 7 vai dar o quê? 8. E agora eu repito, menos 2 raiz de 7. E resolvida aqui a questão. Ok? Então vamos para a próxima. Ok? Então aqui eu tenho o produto, que é vezes, de uma soma pela diferença de dois termos. Perceba que os termos são iguais. Aí 4 raiz de 2, 5. Né? Só que os sinais são trocados. Aí eu não posso colocar quadrado como no outro, porque quadrado ele tem que sinais iguais. Então aqui é um produto da soma pela diferença que é de dois termos. Os termos são iguais. Perceba que eles são iguais. Então aqui eu vou fazer a distributiva. Ele pede para resolver usando a distributiva. Eu vou multiplicar esse por esse, depois esse por esse. Ok? Depois eu multiplico o 5 por esse, depois o 5 por esse. A gente sabe que vai ter jogo de sinal porque tem um positivo e um negativo. Aí eu vou multiplicar primeiro esse por esse aqui. Aí os dois são positivos, então fica positivo. Aí eu multiplico 4 vezes 4, que dá 16. E raiz de 2 por raiz de 2, que dá raiz de 2 ao quadrado ou raiz de 4. A mesma coisa, lembrando que quando eu vou multiplicar, que tem números e tem raízes, eu multiplico o número pelo número, que é o coeficiente, pelo coeficiente, e a raiz pela raiz, certo? Só dá para multiplicar assim, se forem diferentes, tem que repetir, ok? Aí agora eu vou multiplicar 4 raiz de 2 vezes 5. Então aqui se está positivo, esse está negativo, então vai ficar negativo. Eu tenho 4 raiz de 2 vezes 5, então esse 4 é o coeficiente, e esse 5 ele está fora também. Então eu vou multiplicar o 4 por 5, que dá 20, e a raiz de 2 eu vou repetir, porque eu multiplico número por número, raiz por raiz. Ou seja, coeficiente por coeficiente, raiz por raiz. Então não dá para multiplicar o 2 pelo 5. Por quê? Porque o 2 está dentro da raiz. Ok? Agora eu vou multiplicar essa outra parte. Só que esse aqui está positivo, vou multiplicar por esse que também está positivo. Então positivo com positivo dá positivo. Ok? Aí agora eu vou multiplicar 5 vezes 4 raiz de 2. Então eu vou multiplicar o 5 pelo 4 que está fora, que vai dar 20. E vou repetir a raiz de 2, porque raiz por raiz, coeficiente por coeficiente. Aqui eu tenho mais por menos, que vai dar menos. 5 vezes 5, que vai dar 25. Então aqui eu tenho como fazer aqui as eliminações. Então aqui, ó, a raiz eu posso cortar nesse. Então eu vou ficar com 16 vezes, que aqui é o sinal de vezes. Cortei aqui, ficou 2. Aqui eu tenho menos 20 raiz de 2 e menos 20 raiz de 2. Perceba que tem a mesma raiz de 2, então eu posso fazer o quê? A soma ou subtração desses dois valores que estão perto. Aí eu faço o jogo de sinal, menos por mais dá menos. Então 20 raiz de 2 menos 20 raiz de 2, é claro que vai dar zero, porque eles são iguais, um menos o outro vai dar zero, então não preciso nem colocar. E agora eu coloco aqui o menos 25. Vamos fazer aqui a conta. 16 vezes 2 é 32. 32 menos 25 vai dar 7. Resolvida aqui a questão. Vamos para a próxima. Vamos aqui para a próxima. Então aqui eu tenho quadrado da soma de dois termos. Então aqui eu vou colocar esse quadrado aqui, separar aqui esse quadrado. Então aqui é 2 mais raiz de 10 vezes 2 mais raiz de 10. Então, porque são duas vezes ao quadrado, é que você repete aqui. Como ele quer que faça distributiva, então você vai multiplicar cada termo desse primeiro fator pelos outros dois termos do outro fator, e a mesma coisa aqui, ó. Certo? Então, vamos fazer aqui a multiplicação. Eu vou multiplicar o 2 por 2, são tudo positivo, vai dar positivo. 2 vezes 2 dá 4.
vai dar positivo, bota o sinal de mais. 2 vezes raiz de 10, perceba que esse não tem raiz, e esse tem raiz, então não dá pra fazer a multiplicação de 2 vezes 10, né? Só multiplica raiz por raiz, então isso aqui, ó, tá fora da raiz, e esse tem raiz, então 2, eu vou multiplicar 2 raiz de 10, vai dar 2 raiz de 10, não tenho como multiplicar porque um tá fora da raiz, o outro está dentro. Aí a mesma coisa eu vou fazer aqui, olha, mais, aí raiz de 10 vezes 2 é 2 raiz de 10, ok? Porque um tá fora, dentro da raiz, outro está fora, ok? Aí agora, mais, vai dar positivo, raiz de 10 vezes raiz de 10 ao quadrado, ou raiz de 100. Eu prefiro fazer aqui assim. Aí aqui, repito 4, mais, aí aqui eu tenho 2 raiz de 10, mais 2 raiz de 10, não é isso, ó. Então, são 4 raízes de 10. Aí eu somo o 2 mais o 2, que dá 4, e repito aqui o 10, ok? E aí aqui eu corto, sobra 10. Aí aqui eu tenho dois valores aqui, ó. Esse valor tá fora da raiz, esse valor tá fora da raiz. Aí eu somo 4 mais 10 dá 14. E esse aqui tá dentro da raiz, então 4 raiz de 10. Não dá para somar com esse 4 que está fora, porque ele está fora, mas ele está junto da raiz de 10. Então, eu não posso somar esse número aqui com esse, porque esse não tem raiz e esse tem raiz. Lembrando que eu só posso somar, quando tem raiz, eu somo os coeficientes que estão aqui, ó, perto do número que está com a raiz, olha. Como eu fiz aqui, mais 2 que dá 4. Por quê? Porque os dois têm raiz de 10. Não dá para somar isso aqui, porque esse não tem raiz. Um com raiz e um sem raiz não dá para somar. Então, eu somo um com raiz, sem raiz com sem raiz, né? 4 mais 10, 14. E esse aqui eu vou repetir. Ou então eu somo os que têm raízes. Agora, as raízes precisam ser com radicandos iguais. Ok? Vamos lá. Vamos ver esse outro aqui. Esse outro eu tenho um produto, que aqui é um produto, ele não aparece mais às vezes, da soma pela diferença, que é menos de 2 termos. Perceba que os termos são iguais. Então, ele quer que faça a distributiva, vamos fazer. Raiz de 11 vezes a raiz de 11. Raiz de 11 ao quadrado. Posso usar as propriedades e fazer aqui bem mais rápido. Não é isso? Aí, raiz de 11 vezes a raiz de 7. Isso aqui, essa raiz de 11 está positiva e essa raiz de 7 está negativa. Positivo com negativo dá negativo. Ok? A raiz de 11 vezes a raiz de 7, os dois estão na raiz, eu posso multiplicar. 11 vezes 7, que dá 77. Agora eu vou multiplicar a raiz de 7 pela raiz de 11. São duas raízes, os dois são positivos, então vai dar positivo. São duas raízes, é só multiplicar. Raiz de 7 vezes raiz de 11, então 7 vezes 11, 77. Ok? Agora eu vou multiplicar a raiz de 7 pela raiz de 7. Só que ela está positiva, esse negativo, fica negativo. Raiz de 7 vezes raiz de 7 ao quadrado. Então, o que é que eu faço agora? Aqui eu elimino radical, vai ficar 11. Aqui, menos por mais dá menos. Raiz de 77 por raiz de 77 dá 0. Perceba que as raízes são iguais, estão com sinais opostos. Um de menos, outro de mais. E os opostos se anulam, ou seja, vai dar 0. E eu posso fazer essa subtração, por quê? Porque eles são raízes iguais. Se fosse diferente, não daria. E é aqui menos, aí eu corto aqui, fica 7. 11 menos 7 dá 4, está respondida aqui a questão. Aqui eu tenho o quadrado, aqui o 2, da soma de dois termos, certo? Então, aqui eu posso separar, se aqui é quadrado, eu posso separar em dois iguaizinhos. Como ele quer que faça distributiva, eu vou fazer essa distribuição, né? Então, repito igualzinho, porque se é o quadrado, é porque eu tenho a multiplicação de termos iguais. Então, tem que ser todos iguais. E agora eu vou fazer a distributiva. Lembrando, ó, distributiva.
o distributivo aqui, no caso, eu vou fazer 4 multiplicações. Então, eu vou 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, então eu multiplico 3 vezes 3, que dá 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9. Eu já faço raiz de 3 ao quadrado. Então, você multiplica o coeficiente pelo coeficiente e a raiz pela raiz. Não dá para fazer diferente. Agora, eu vou multiplicar 3 raiz de 3 vezes a raiz de 2. Vai dar tudo positivo, pois não tem nenhum sinal de menos. Então, aqui o que acontece? 3 raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, eu posso multiplicar esses dois números aqui que estão nas raízes, os radicandos, o 3 pelo 2. Esse não dá para multiplicar porque ele está fora. Então, ele vai repetir. Se tivesse outro aqui, ele multiplicava, mas não tem. Então, eu multiplico raiz de 3 vezes a raiz de 2, que dá raiz de 6. Certo? Aí, positivo. Agora, eu vou multiplicar raiz de 2 vezes 3 raiz de 3. Então, é a mesma coisa. Coeficiente 1 vezes o 3. E a raiz de 2 vezes a raiz de 3, que dá raiz de 6. E agora, positivo. A raiz de 2 vezes a raiz de 2, que dá raiz de 2 ao quadrado, ou raiz de 4. Então, vamos resolver. Aqui eu tenho 9. Aqui eu posso cortar. Vai ficar o 3. Então, aqui dá para resolver, ó. 3 raiz de 6, 3 raiz de 6. Como eles têm o mesmo radicando, então eu somo os coeficientes. 3 mais 3, que dá 6. E repito a raiz de 6. Aí mais, aqui eu corto, vai ficar o 2. Então, aqui eu tenho 9 vezes 3, que dá 18. Aqui eu tenho 6 raiz de 6 mais 2. Então, aqui eu só posso somar os que estão fora das raízes. Esse está fora da raiz, mas ele está coladinho aqui com a raiz. Ele está multiplicando por essa raiz. Então, não dá para somar com esses outros valores. Então, eu vou somar quais valores? 18 mais o 2. Então, você tem que ver que o sinal veio primeiro, né? 18 mais 2 dá 20. E repito, mais 6 raiz de 6. Está resolvida aqui a questão.